Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula de ciências. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade então à aula de ontem, corrigindo aquelas atividades e falando agora um pouco sobre as doenças relacionadas ao lixo, o que é doença, né? E os temas a respeito de saúde e bem-estar. Beleza? Vamos então para a nossa aula. Bom, então na aula passada a gente falou um pouquinho sobre os resíduos sólidos, né, que estão relacionados com a saúde pública, que os resíduos sólidos podem acabar contaminando, né, os lençóis freáticos, podem acabar contaminando pessoas, e isso também pode acabar prejudicando, né, a saúde pública, contaminando pessoas, trazendo doenças, e além disso também atraindo vetores de doenças, como por exemplo os mosquitos, né, ratos, baratas, enfim, uma infinidade de outros organismos e outros seres vivos que podem acabar contaminando ou trazendo doença para os seres humanos. Tá? Então, os lixos, os resíduos sólidos, né, a gente não pensa somente na parte de espaço ou o quanto tempo ele vai se decompor. Tem essa outra parte que está relacionada com as doenças e com esses vetores de doenças que podem acabar sendo atraídos por regiões onde tem um grande acúmulo de lixo naquele local. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito lá das atividades da aula passada, respondendo ela. Tá? Então, ações referentes, então, à atividade 1, né? A gente tinha um quadrinho lá onde uma família de peixes conversava a respeito da contaminação do seu filho por metais pesados. Tá? Então, na letra A, como essa situação se relaciona com os temas desse módulo? Resíduos sólidos, saúde e doença? Então, os metais pesados dos resíduos sólidos podem contaminar peixes através da contaminação desses resíduos sólidos que podem chegar até os corpos d'água, como, por exemplo, rios, tá? Lagos e represas. Letra B. Em que situação na natureza os peixes podem ingerir esses metais pesados? Através do descarte de pilhas e baterias em locais inadequados, como os rios e lagos. Tá? Então, se acontecer o descarte desses materiais, ou se porventura esses materiais entrar em contato com os rios e lagos, tá? Vai chegar uma hora que ele vai contaminar a água e, consequentemente, todos os seres vivos que estão vivendo naquele local. Letra C. Como os metais pesados presentes em resíduos sólidos expostos em um lixão podem chegar aos peixes e também às pessoas? Através da contaminação de corpos d'água, como, por exemplo, os rios, lagos, lagoas e o lençol freático. Por quê? Da nascente do rio parte da onde? De uma mina. E essa mina, tá? Essa nascente, ela veio da onde? Ela partiu de um lençol freático. Se esse lençol freático estiver contaminado com metais pesados, consequentemente toda a água daquele rio também será contaminada e, consequentemente, os peixes e todos os seres vivos que vivem naquele local acabarão se contaminando também. Atividade 2 lá quer dizer, é o exercício 2 da atividade 1, tá? Analise o quadro, então, da página 293 sobre doenças e vetores ou portadores, agentes causadores e formas de transmissão para responder às questões a seguir. Então, lá na página 293 tinha uma tabela, tá, que a gente comentou a respeito dela na nossa aula anterior. Tá? E aí, responda. Letra A. Quantas menções diretas ou indiretas os seres vivos diferentes aparecem na tabela? E quais são esses seres vivos? Então, na tabela aparecem menções a 17 seres vivos diferentes, tá? De forma direta ou indireta. A gente tem o vírus, tá? 4 diferentes causas de doenças listadas, protozoários. 2 espécies diferentes causam as 2 doenças relacionadas. Bactérias, 2, tá? Mosquito, 1. Mosca, 1. Barata, 1. Rato, 1 vez. Pulga, figo do rato, 1. Suíno, que é o porco, 1 vez. Urubu, 1 vez. Pombo, 1 vez. E gato também, 1 vez mencionado lá na tabela. Beleza? Agora vamos à letra B. Quem é o vetor do tifo endêmico para o ser humano? Justifique.
Então, o vetor do tifo endêmico para o ser humano é o rato, tá? E devido, então, ele carregar a pulga que pode transmitir essa doença. Então, a justificativa é devido a ele ser portador das pulgas que transmitem essa doença, tá? Letra C. Entre os vetores apresentados na tabela, quais podem transmitir diretamente o agente causador das doenças citadas para o ser humano? Então, a resposta seria os vetores que podem transmitir diretamente os agentes causadores da doença para os seres humanos, por meio de suas picadas, são os mosquitos e a pulga. Tá? Tanto o mosquito quanto a pulga fazem esse tipo de transmissão diretamente. Teste, tá? Número 1, lá da página 297. Os resíduos sólidos, se mal acondicionados ou com destino inadequado, podem poluir o ambiente. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Os resíduos podem poluir a água por meio do gás carbônico liberado a partir da sua composição e também pela sua combustão de queima. Errado, tá? B. Apenas os resíduos dispostos diretamente no ambiente, como um lixão, pode causar problemas à saúde para os seres humanos? Não, tá? Não é só os lixões que causam esse tipo de dano. Letra C. Certas doenças podem ter sua origem em problemas ambientais. O modo como os resíduos são dispostos no ambiente é apenas um exemplo disso? Certo, tá? Então a resposta letra C lá do nosso teste. E agora a gente vai para o em casa, tá? Ele traz para a gente ali um texto, e o texto diz o seguinte: um dia Dom, como era conhecido o menino, sempre procurava fazer as coisas de forma correta, procurando o que tinha aprendido na escola sobre resíduos sólidos e as doenças. Resolveu dar a sua contribuição. Perto de sua casa havia um terreno em que pessoas jogavam lixo dos mais diferentes tipos. Dom colocou luvas, vestiu calça, camiseta de manga comprida e separou um saco de lixo bem resistente. Foi até o terreno e, com muito cuidado, recolheu os resíduos que encontrou, como saquinhos de papel, embalagens plásticas, pilhas, garrafas PET, potes de margarina, papelão, folhas usadas de sulfite, discos de DVDs quebrados, latinhas de alumínio, uma garrafa de vinho e copinhos plásticos. Depois fechou o saco e colocou em uma lixeira para ser recolhido pelos lixeiros de serviço de limpeza da sua cidade, que infelizmente ainda não possuía coleta seletiva. Esse serviço de limpeza levava todos os resíduos coletados para um aterro controlado. Satisfeito, Dom voltou para casa com sentido de dever cumprido, pois havia contribuído para diminuir a chance de proliferação de doenças a partir dos resíduos. Agora responda. Você concorda que a ação do Dom contribuiu para a diminuição de chance de proliferações de doenças a partir dos resíduos? Justifique sua resposta com argumentos baseados no que foi estudado neste modo. Tá? Então, em parte, sim, mas ainda que aquele lixo foi depositado em um aterro controlado, não se pode saber se ele está totalmente seguro aonde ele foi depositado. Tá? Então, essa é a resposta esperada para essa pergunta da letra A, lá da nossa atividade do Em Casa. Professor, eu coloquei próximo disso. Preciso apagar e colocar tudo de novo? Não, não precisa, tá? Saúde e a doença. Tá, pessoal? Então, agora a gente vai dar início à nossa aula. Tá? E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e a doença. Tá? Então, o que é saúde e o que é doença? Quais são as principais diferenças entre esses dois tipos de coisa? Tá? E o que a gente pode distinguir entre saúde e doença. Tá? Então, o que é saúde? Se você refletir um pouco, vai perceber que não é tão simples definir o que é uma e o que é outra, né? Então, saúde pode ser um estado físico agradável, que eu não tenho nenhum tipo de doença. Doença é um estado físico ruim, que eu posso estar sentindo algum sintoma de alguma doença, né? Então, se a gente for definir, a gente não iria conseguir ficar discutindo aqui o vídeo todo e não iria chegar em um bom senso, tá? Então, saúde e doenças, eu coloquei aqui como se fosse uma gangorra, elas estão sempre lado a lado. Quando uma está em baixa, a outra está em alta. Quando uma está em baixa, a outra está em alta, tá? Definições, então. Doença,
é a alteração biológica do estado de saúde de um ser, homem e animal, tá? Manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, tá? Enfermidade, mal, molestia. O que é isso, professor? O que isso significa? Significa que doença é uma alteração biológica do seu corpo, tá? Isso segundo o dicionário, do seu estado de saúde em que você não está bem, tá? Tá sentindo algum sintoma, tá sentindo um mal-estar ou algo do tipo. Então, para facilitar o que vamos utilizar, definição de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS. Tá? Então, para a OMS, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social de uma pessoa, não somente a ausência de doença. Tá? Então, a saúde não é caracterizada somente pela ausência de doenças. Ah, professor, se eu não tenho doença, eu tenho saúde. Tá, mas eu tenho que pensar também no meu bem-estar mental e no meu bem-estar social. Se a gente não tiver bem-estar com essas duas outras coisas, é caracterizado também com uma pessoa com algum tipo de doença. Tá? Segundo a OMS, claro, tá, pessoal? O bem-estar físico, né? O que seria o bem-estar físico? Está relacionado diretamente com o corpo, tá? Se você torcer um tornozelo, por exemplo, a sua saúde não está plena. Isto é, você está temporariamente doente, tá? Então, se eu torci o tornozelo, machuquei lá, quer dizer que estou temporariamente doente. Por quê? Porque minha saúde física não está legal, meu bem-estar físico não está de acordo com como deveria estar, tá? Bem-estar mental, né? Está relacionado com a mente, por exemplo, se uma pessoa está estressada, em estado que fica nervosa, ansiosa, cansada, desanimada e chateada, tá? Sua saúde mental, ela está o quê? Está abalada, tá? Então, quer dizer que ela está doente no ponto de vista de bem-estar mental, se ela não estiver dentro desses requisitos. E além disso, além do bem-estar físico e mental, a gente vai falar um pouquinho sobre o saneamento básico, tá? O que o saneamento básico tem a ver com saúde, bem-estar e saúde, professor? Tem tudo a ver, tá, pessoal? Se o saneamento básico não está funcionando, as outras coisas também acabam não funcionando, tá? Então, uma das causas apontadas pela OMS para muitas doenças físicas existentes é a falta de saneamento adequado. Dessa forma, pode-se dizer que a saúde está diretamente relacionada com a qualidade do serviço de saneamento básico. O que é isso, professor? É o tratamento da água, tá? Então, ter água tratada, ter esgoto, tá? Isso faz parte do quê? Do saneamento básico. Muitas pessoas no nosso país, dentro do Brasil, não têm acesso ao saneamento básico, que é água tratada e esgoto. Então, existe esgoto a céu aberto, a água ela vem de rios ou de poço artesiano, que às vezes nem é tratada, tá? E isso ocasiona o quê? Pode ocasionar uma grande quantidade de doenças, tá? A essas pessoas que não têm acesso a esse tipo de serviço básico, né? Que é saneamento básico, tem uma água tratada e um esgoto de qualidade para tratar totalmente essa água que acaba saindo da casa dela, tá? Então é muito importante isso também, dentro da saúde pública. Por quê? Porque se eu não tenho saneamento básico, tá? Aí eu vou ter um acúmulo, por exemplo, de alguns tipos de micro-organismos, ou eu posso ter ali vetores, como a gente estudou, né? Baratas, ratos, enfim, uma infinidade de outros animais que podem transmitir doenças que habitam ali o esgoto. Então é muito importante que a gente tenha saneamento básico, que a gente tenha água tratada e esgoto para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, uma saúde melhor. Beleza? E bem-estar social. O que seria bem-estar social, professor? Então, podemos dizer que o saneamento básico faz parte do bem-estar social. Isto é, existem alguns determinantes, fatores sociais que contribuem para a manutenção da saúde. Além do saneamento básico, podemos listar, então, o acesso à educação, né? Alimentos saudáveis, a emprego, um bom ambiente de trabalho e a serviços sociais de saúde e habitação. Tá? Então, outros serviços estão relacionados também com bem-estar social, né? Aqui a gente está falando de educação. Tá? Como, professor, que uma educação tem a ver com saúde? Tá? A educação, se as pessoas conhecem mais do que elas estão comendo, conhecem mais do que elas estão bebendo, elas vão procurar de uma forma mais inteligente ou de uma forma
mais saudável, tentar se alimentar de uma forma melhor e também de se hidratar melhor e beber coisas melhores, né? Se alimentar de coisas melhores do que se não tivesse esse tipo de coisa, tá? Então, a educação, ela faz isso com as pessoas. A alimentação saudável, tá? Não só comer um tipo de coisa, a gente ter conhecimento do que a gente está comendo também faz parte desse bem-estar social. Ter emprego, tá? Ter uma renda fixa, um bom ambiente de trabalho, tá? Se relacionar com as pessoas, tá? Então, tudo isso está relacionado com o bem-estar social. Então, a gente tem aqui 3 exemplos que a apostila traz para a gente, né? Uma criança, a mãe dela está com o termômetro, né? Vendo ali a temperatura que ela está. Aqui tem um rapaz que parece estar estressado com o trabalho, tá? E aqui um casal de uma turma, então, fazendo atividade física, tá? E parece que estão bem felizes fazendo o que eles estão fazendo. Quer dizer que eles estão tendo o quê? Qualidade de vida e bem-estar social ali. Já nas outras imagens, a gente pode ver o quê? Uma imagem mostra uma situação de mal-estar. Tanto mal-estar de doença, quanto mal-estar social, tá? Bom, e agora a gente vai lá para a atividade 2 da nossa apostila, tá? O que é para fazer nessa atividade 2, professor? O que você acha necessário para uma pessoa se manter saudável? Liste o que você considera essencial. Então, eu quero que vocês criem uma lista aqui na atividade 2, falando a respeito do que é necessário para se manter saudável, tá? Para uma pessoa se manter saudável. E no exercício 2 da atividade 2, você concorda com a afirmação a poluição deixa o ambiente doente? Justifica a sua resposta, tá? Então, verifiquem lá se a poluição deixa o ambiente doente, se vocês concordam com isso. Se concordam, justifique o porquê que vocês concordam disso. E se não, também justifique o porquê que vocês não concordam dessa frase. Beleza? Após vocês terminarem a atividade 2, vocês vão fazer o teste número 2 também, tá? Então, leiam lá com atenção o teste 2 e assinalem a alternativa que vocês achem correta, tá? E o em casa, número 2, é para fazer também, tá? Você já preencheu um mapa conceitual lá no módulo 9 e agora vamos repetir o exercício. Preencha os espaços com os elementos de ligação e os conceitos que estão faltando. Há uma lista deles a seguir. Você deve escolher para realizar o preenchimento. Não se esqueça de colocar as setas para indicar o sentido da leitura das frases criadas. Esse mapa conceitual sintetiza os principais conceitos estudados nos últimos 3 módulos. Tá? Então, esse é o mapa conceitual. Em cima ali a gente vai ter as palavras e também frases que já estão prontas, que a gente deve colocar nos locais corretos. Tá? E na nossa próxima aula eu volto com a correção desse mapa conceitual. Se tiver alguma dúvida também, me envie lá pelo grupo, que eu estou à disposição para responder todos vocês. Beleza? Nossa aula vai ficando por aqui. E na nossa próxima aula eu volto com a correção desses exercícios e dando continuidade ao nosso conteúdo da apostila. Beleza? Grande abraço e até a nossa próxima aula.